Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Olá! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos, bem-vindas a Papo de Música, o podcast da sua revista Concerto. Hoje nós vamos dar a cara para bater, hoje nós vamos bater e levar, porque hoje nós vamos falar do tema mais palpitante da música erudita global, brasileira e internacional. Vamos falar da Orquestra Sinfônica Brasileira. Quem tem coragem de começar esse tema? Vamos fazer um retrospectivo? Eu acho que é legal. Né? Então, a história parece que começou no começo do ano, quando a direção da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira resolveu instituir uma avaliação de desempenho para audicionar todos os músicos da orquestra, para a partir de então disseram que não seria para demitir ninguém, seria apenas para requalificar artisticamente o grupo, dar dicas para os músicos o que eles poderiam melhorar ou não. Isso daí seria o começo de uma reestruturação em regra da OSB, né? Teria uma mudança no regime de trabalho, eles teriam que se dedicar exclusivamente à orquestra e sair dos períodos e ganhariam os tubos, né? A partir de R$9 mil o salário. Teria um significativo aumento de salário. Né? Aí, por conta disso, no primeiro semestre a OSB adulta não tocaria, os concertos seriam do OSB jovem, e agora, nessa época que estamos falando, começaria a temporada de verdade da orquestra. Um dos pontos que os músicos alegaram é que esse aumento não seria real, né? Que, na verdade, o aumento viria a partir do acréscimo de horas de trabalho, então que foi vendido como um aumento real, mas que na prática seria só o adicional da horas por conta da dedicação exclusiva. Então, isso que, inclusive, dentro de uma das muitas milhões de coisas que rolaram por aí, né, foi uma das coisas que também foi contestada, né, que era vendido dessa forma, mas também não era bem por aí, enfim. Então, esse é o lance, quer dizer, o fato é que esse anúncio foi muito, já que a gente está primeiro fazendo uma retrospectiva, isso daí foi muito contestado. Um monte de gente não topou fazer, 33 músicos, não é isso? E aí eles foram todos mandados pro olho da rua. Eu acho que a princípio foram 41 que não toparam fazer, e depois alguns mudaram de ideia. João Luiz Sampaio. Ainda recapitulando, quer dizer, outra questão que os músicos colocaram na época é de que essa reestruturação artística, né, para a qual as provas seriam fundamentais, mas acho que era uma desculpa, que a intenção seria, ao fazer as provas, fazer uma limpa na orquestra, essa limpa teria um caráter político e não artístico. E ainda na retrospectiva, mesmo a maneira como foi anunciado, foi uma coisa que foi anunciada um pouco em cima da hora, ou bastante em cima da hora, em final de dezembro, contando com as férias. Então, na verdade, você estava tirando as férias do músico para que ele supostamente estudasse para se preparar para a audição. Então, e isso é fato, né? Foi feito nesse período. Paralelamente a isso, a Fundação já tinha marcado também audições internacionais, né? Em Londres, Nova York e também no Rio de Janeiro, independente agora de eventuais demissões ou não, para completar o quadro da orquestra, porque a orquestra já faltavam músicos na orquestra. Já precisava fechar algumas vagas. E, enfim, o que aconteceu é que os músicos boicotaram, tiveram uma solidariedade de toda a comunidade musical carioca, acho que toda a comunidade musical carioca. E dá para falar numa solidariedade internacional, antes da gente falar de gente que cancelou tocar, quer dizer, já a banca dos testes já começou desfalcada, né? Já teve um monte de gente que não quis vir para esses testes de reavaliação dos músicos, né? Isso, E aí começaram, enfim, orquestras de outros países, sindicatos de músicos começaram a se pronunciar em favor dos músicos aqui. E aí começaram os cancelamentos dos artistas que resolveram não vir. Não lembro se foi o primeiro, mas acho que talvez um dos que teve maior repercussão foi o Nelson Freire, que foi o primeiro a cancelar. Eu acho que começou, acho que quem cancelou antes foi a Cristina Ortiz, junto com o Tibiriçá. Né? Isso quer dizer, na verdade, o que eu me lembro, esse movimento na internet começou a ficar forte quando o nosso ganhador do Grammy, o Alex Klein, tomou a causa para si e fez uma carta em português e inglês. Isso aí chegou no Norman Lebrecht, né, que o crítico de música inglês, blogueiro inglês, etc., que adotou a causa desde então, vem postando coisas desde o começo da crise, e aí começou uma avalanche. Aí foi a Cristina com o Tibiriçá, logo depois
teve a manifestação do Nelson Freire e não parou por aí. Né? Isso, aí o Menezes também escreveu um artigo em que falava disso, colocava a favor dos músicos. O Menezes tem irmãos na orquestra. Tem irmãos na orquestra, que pedia ao maestro, ao Roberto Minchuk, que repensasse a sua posição. Enfim, aí foi uma cascata, né? Artistas de fora também. Né? Joshua Bell cancelou. Mais recente o Kurt Masur, que não foi oficialmente por isso, mas enfim, assim, o fato objetivo é que acabou cancelando também. E aí, ainda na retrospectiva, houve a tentativa o Marlos Nobre, numa carta muito emocionante. Leonardo Martinelli. E ainda retrospectivamente falando, teve a tentativa de fazer o início da temporada 2011 com o concerto que nem terminou, começou com vaia. O concerto da USB Jovem, que estava marcado, e foi na semana em que o Nelson Freire cancelou. Aí o concerto foi mantido, e aí teve aquela história do Roberto ser abandonado pela orquestra no palco. Cretino! 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 Na verdade era basicamente o USB Jovem que estava lá, né? Isso. Eu acho que o que E aí, também, nessa ideia da retrospectiva, também vale dizer que em algum momento a Fundação resolveu procurar uma solução para o impasse e fez propostas de readmissão dos músicos. A primeira vez, por sinal, foi nessa semana da vaia. Mas o que eu quero dizer é assim, que em um determinado momento os músicos começaram a exigir não só mais que não fosse feita a avaliação de desempenho, mas que o Roberto Minchuk fosse embora, que é o diretor artístico regente titular, então diretor artístico regente titular do grupo, né? Quer dizer, chegou um momento em que os músicos então afirmaram concretamente que não queriam mais o maestro Roberto Minchuk. Isso deu, acho que, outro grau para a crise mesmo. Né? Sim, foi exatamente nessa semana da vaia, né? Exatamente. Houve uma chamada para conversar e aí a saída do Roberto virou e esse foi um impasse basilar. Que na verdade é um impasse que segue até hoje. Sim. Porque a Fundação OSB não aceita abrir mão do Roberto Minchuk. Mas de certa forma essa briga de braço está caindo para o lado dos músicos na medida que os últimos eventos confirmam isso, né? Ele foi destituído da direção artística na prática, né? Dá para saber se foi ele que pediu ou foi suicidado ou suicidou-se. Mas né? O fato é que ele não é mais diretor artístico. E aí que inclusive é a grande interrogação: quem é essa direção artística da USB? Que já está fazendo propostas para recontratar os músicos, propostas essas que eles estão bem inclinados a rejeitar. Teoricamente, né, recontratar músicos talvez não seja uma questão de direção artística também, né? Quem é a direção artística? Fernando Bicudo e o sobrinho da Gabi Live, não é isso? Fernando Bicudo, e Pablo Castelar. Fernando Bicudo, que é uma pessoa ligada ao universo da ópera, foi já diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e foi durante muitos anos diretor do teatro em São Luís do Maranhão. E que faz tempo que a gente não via falar nada dele, né? Não sei, não, você sabe Ele dirigiu um negócio aí no São Pedro, não foi? A Tosca do São Pedro ano passado. Então, eu não ter ouvido falar, mas enfim. E o outro é um jovem produtor. E aliás, esse festival recente de ópera e obscuro que teve em Brasília, ele estava envolvido no meio ou não? Não estava. O envolvimento dele foi porque a Prelimiro, que a amiga dele vinha, cantaria, ele não veio, enfim, mas ele não estava envolvido. E o outro é o Pablo Castelar, que é um jovem professor, produtor e compositor. A questão já de uma direção artística compartilhada eu já acho complicada. Nelson Rubens Kunze. E aqui no caso ainda é uma direção artística entre duas figuras que são muito diferentes uma da outra e que, enfim, estão um pouco distantes, eu acho, do universo sinfônico mesmo em questão. Ele tem um terceiro nome. Não tem mais. Não foi confirmado. Porque antes de fazerem essa direção artística, tinha a ideia de criar um comitê artístico que assessoraria o Roberto Minchuk. Mas essa ideia deixaram de lado. Depois que o Roberto... alguns dias só, né? Não sei, a sensação que eu tenho é de que, como o Nelson falou, a direção compartilhada, a gente não tem essa experiência aqui de ver como é que funciona isso, né, aqui no Brasil. Aliás, aqui no Brasil, essa coisa da direção de orquestra é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente nunca sabe se o cara é diretor artístico só, se é executivo, se não é, qual é a função de cada um, qual não é a função. Agora, eu acho também que tem um problema aí, que depois de todo esse, já são mais de 6 meses de polêmica em torno do USB, eu acho que deixando um pouco de lado a posição de cada um, enfim, os argumentos pró, contra e as especificidades de cada caso ali, eu acho que tem uma questão de fundo nessa história, que é a dificuldade na relação entre músico e direção de orquestra.
né, que é uma coisa que não funciona. Quer dizer, a direção de orquestra trata o músico como se ele fosse simplesmente um mal necessário dentro da orquestra, né? E a orquestra trata a direção como os seus inimigos, né? Como alguém que está ali só para atrapalhar a vida deles. Então acho que você trocar a direção artística, assim como você trocar a orquestra, não resolve o problema. Se você não discutir, na verdade, como que se dá essa relação interna dentro da orquestra, que papel os músicos vão ter na definição da programação, qual é o papel da direção artística, como que ele pode dialogar com a orquestra. Eu acho que isso, você trocando os nomes, você não resolve. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Será que não foi uma tentativa de justamente procurar nomes que conseguissem reconquistar a confiança da comunidade carioca? Porque eu acho que é isso que é o mais problemático hoje em dia, né? Ninguém apoia o projeto da USB. Sim, o lance é a USB precisa se relegitimar como ente musical do Rio de Janeiro. Né? Tá muito claro que o que aconteceu com a orquestra, que a gente pode até lamentar, a gente adoraria que tivesse uma reestruturação, um salto de nível artístico na USB, com um salto salarial, com um salto de qualidade para todo mundo. Né? Irineu Franco Perpétuo. Isso tentou se fazer e o fato é que deu errado. O fato é que essa reestruturação não aconteceu. E se deslegitimou com muita velocidade a USB lá no Rio de Janeiro. Quando você vê, ninguém quer mais tocar com USB e todo mundo quer tocar com os demitidos do USB. Né? Isso é muito triste, uma grife de 70 anos que representa tanta coisa para a música lá. Então eu concordo com o Nelson, estão tentando recompor a relação da orquestra com a comunidade que a apoia, que a legitima, que é a razão de ser dessa orquestra. Agora a questão que fica é, uma comunidade que já existia lá antes do projeto de reestruturação do USB, né? O Bicudo já é uma figura, até onde não chega aos nossos ouvidos, bastante tarimbada, né? Na cena musical carioca, e a pergunta que se coloca é, o que agora faz com que esse pessoal tenha condição de fazer esse projeto dar certo? Porque é o grande X. Parece que o Minchuk lá vai ter que batalhar para manter, mesmo esse papel diminuto que ele ficou agora, vai ser uma batalha, saber se ele vai ficar, caindo ou não caindo o Roberto, a questão que fica é, o projeto USB, de dar ao Rio de Janeiro uma orquestra verdadeiramente de excelência, vai acontecer com esse pessoal que inclusive já estava antes? Não que o Roberto fosse o salvador da pátria, e talvez seja esse o problema, o pessoal sempre esperar um salvador da pátria. Né? Em geral não tem. E como é que justamente essa direção artística compartilhada, dentro de uma direção executiva da USB, como é que eles vão atuar junto com um estado de crise e de um clamor dos músicos por sede de sangue e vingança, né? E como é que isso de fato vai ser articulado num projeto musical consistente? Isso ninguém respondeu ainda, até onde eu consigo entender. Agora é curioso que mesmo com a nova direção compartilhada, que já apresentou uma proposta agora de readmissão de todos os músicos. 3 propostas, né? Com 3 alternativas aí de readmissão, né? Que ainda não foi decidido, mas as declarações a priori são de rejeitar as 3. São de rejeitar. Quer dizer, a situação realmente está tão radicalizada que não existe mais espaço para esse tipo de diálogo. Então, assim, o que me parece é que o que faltou e segue faltando é um diálogo anterior com a própria orquestra, porque decisões que são tomadas na diretoria da fundação, e sem consulta à orquestra, elas não levam a lugar nenhum. Então, eu acho até de certa maneira que fizeram uma proposta que acabou desperdiçada, porque se os músicos rejeitarem a proposta, perde todo mundo de novo. Então, assim, como fazer para restabelecer esse contato de comunicação com a orquestra, para que possa ser elaborada uma proposta de conciliação conjunta que, quando publicada, seja aceita. Porque, do jeito que está hoje, não tem condições. E, curiosamente, quer dizer, uma coisa que também me espanta, o meio musical carioca, ele não aparece, não se posiciona. Você não ouve falar ninguém. Além do Marlos Nobre, daqueles que já estão de antemão do lado dos músicos e de antemão, digo assim, já colocaram isso com todas as letras, publicamente, em artigos, em declarações públicas. Fora essas, eu não sei, 3 ou 4 pessoas, ou algumas mais,
a comunidade que é uma comunidade maior, que gravita no Rio de Janeiro fazendo música e trabalhando na produção, ela não se manifesta, ela está calada. Ela está aguardando para ver o que vai acontecer. Então, isso que é preocupante, né? Como é que a gente sai desse impasse? Qual que é a perspectiva? Eu também acho que, um pouco como o Chu colocou, que o projeto da grande orquestra internacional está ameaçado, sem dúvida nenhuma. Aquele já não deu certo. Vai demorar mais um pouco, mas vamos salvar uma orquestra que pode ser uma orquestra boa e que pode, enfim, trilhar um novo caminho e que esse processo demore mais alguns anos, mas chegue lá. Talvez agora seria mais complicado se tudo voltar à situação anterior. Se no fim for só uma questão de fuzilar alguns bodes expiatórios e se retomar a situação anterior e não se aprender nada com essa crise e retomar os velhos vícios de gestão do lado e do outro e não se aprender que tem que construir um diálogo, uma participação diferente. Quer dizer, se tudo isso só servir para dar o tiro na nuca desse ou daquele, aí realmente vai ter sido apenas um desperdício de um projeto e de uma situação. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Então, deixa eu jogar uma pergunta então. Fazendo um exercício, provavelmente não vai dar em lugar nenhum, mas vamos lá. O que a gente pode imaginar que seria o que seria a solução desse impasse e como seria a solução desse impasse? Porque de vez em quando dá a impressão de que a solução para se reencontrar o diálogo é o Roberto sair mesmo da USB. Né? Mas a grande questão é, o Roberto saindo, né? Bom, legal, os músicos ganharam. Ponto final. Ganharam o quê? Bom, e agora? Né? Porque a USB no caminho, então, conseguiu, pensando institucionalmente, não vamos falar os músicos, mas a USB no caminho, então, acabou, mais uma vez, no seu histórico, expulsando o regente, perdeu a Cidade da Música, que agora vai virar a Cidade das Artes, isso se já não transformaram aquilo num shopping center com um teatro infantil, está faltando um projeto. Né? Não tem nada. Então o risco é até pior, porque até que ponto, inclusive, os patrocinadores que confirmaram até o momento um aporte para esse novo projeto vão segurar com um cenário totalmente diferente, né? Esse mesmo aporte, eu não digo nesse ano nem ano que vem, quem sabe até ano que vem, mas no médio prazo essa grana vai continuar sendo líquida e certa. Eu acho também que, da mesma maneira que não resolvia o problema, você demitir metade da orquestra, como se tentou fazer no começo desse projeto todo, não adianta você demitir o maestro também, porque você personaliza o problema. Não, o problema era o Roberto. Não sei se o problema era o Roberto. Acho que é um problema institucional, acho que é um problema mais sério do que isso. Você tira o maestro, vai vir outro. E como é que esse maestro vai se relacionar com a orquestra? Né? É só a gente voltar um pouquinho no tempo. Quando o maestro Pinchuk chegou na orquestra, era a mesma coisa também, ele vai resolver o problema da orquestra. Agora, hoje ele virou o problema, então você substitui. Aí vem outro que vai resolver o problema da orquestra. Mas daqui a 2, 3 anos, se você não resolve a questão institucional, ele vai voltar a ser o problema da orquestra. Então, acho que tirar o maestro nesse momento, para mim, é o equivalente de demitir metade da orquestra. Acho que nenhum dos dois lados estaria com a razão. Eu concordo plenamente também. Eu acho que a perda institucional é enorme, né? É enorme. Agora, que outro fim se vislumbra aí, sabe? Ou como você fazer, talvez nem só apenas restabelecer o diálogo com os músicos, mas você restabelecer a ligação da orquestra com a comunidade musical carioca. E esse que é talvez por que não é uma mobilização em torno dessa nova proposta, por exemplo, que está sendo apresentada, de apoio a um consenso que possa salvar essa instituição e realmente não deixar perder o que foi construído nos últimos anos. Porque, na minha apreciação, na minha avaliação, a Sinfônica Brasileira cresceu muito nos anos Pinchuk, tanto artisticamente como institucionalmente. Então, houve problemas agora de governança, no trato da crise, ou no encaminhamento da crise, parece muito claro que houve, tanto que a gente chegou nesse impasse aí. Mas como conseguir superar essa situação sem deixar perder isso que foi conquistado é que é realmente complicado, né? Vou chutar um palpite, então, já que o Chu pediu.
Na minha opinião, o Mestre Minchuk sofreu um desgaste bárbaro de imagem. Ele virou, não sei se a gente pode usar essa música, Marcos Fecchio, virou a genie da música clássica no Brasil rapidamente. Impressionante. Ele que era o nosso Golden Boy da regência, a grande esperança, várias capas de revista, não só Concerto, Bravo, destacava o Roberto, Orgulho, que ele foi em Nova York, caramba. Em 6 meses dessa crise do USB, ele virou o pior vilão do Darth Vader. Então acho muito difícil ele se manter nesse cargo. O poder dele vem encolhendo e vai ter uma hora que acho que a saída dele, na verdade, já está sendo construída, né? E a pergunta, então, é justamente essa. O que vai ser dessa USB, para mim, já pós-Minchuk? Se ela vai continuar sendo a velha USB, vão arrumar só um outro regente no lugar e vai continuar tendo todos esses vícios institucionais, ou se vão aproveitar a oportunidade para redesenhar a orquestra. Não vão redesenhar a orquestra do jeito que o Minchuk queria, tudo bem, para dar um novo redesenho para a orquestra. Eu temo muito que a gente volte para os velhos caminhos, que no fim seja só uma troca, que essa crise do USB seja o caminho mais longo que leva do passado ao passado. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.